Sim, concurseiro, você é sempre bem-vindo ao canal do Mestre Mário. Promessa feita, promessa cumprida. Trago hoje o nosso último episódio da nossa série, Edital Total PPMG. Nesta série, corrigi questões relacionadas a todo o edital de português para esse concurso. Vamos à resolução das nossas questões. Então, turma, questão de nível médio, Guarda Civil Municipal, provavelmente questão muito semelhante à que você fará neste concurso. Do mesmo modo, também devemos nos proteger e ser precavidos no mundo virtual. A palavra mesmo é variável, ou seja, a palavra variável ela vai exercer a função de pronome, adjetivo, muito cobrado o adjetivo. Se ela for invariável, vou colocar aqui, invariável além de verbo, mas que não é o caso da palavra mesmo, ela vai exercer uma função de advérbio, ok? Então vamos colocar aqui. Aqui está afirmando que ela é variável em gênero e número. O que quer dizer isso? Pode ir tanto para o plural ou para o feminino também. Observe, se eu falasse assim, do mesmo modo, eu poderia falar, vamos colocar aqui forma, como fica? Vou colocar formas, ficaria como? Das mesmas formas, então. Aí ela estaria variando em gênero e número. Observe que aqui é uma afirmação, não está perguntando. Agora que vem. Nas frases abaixo, a palavra mesmo é variável, exceto em. Ou seja, só tem uma alternativa na qual ela é invariável, que vai exercer a função de advérbio. Simples, qual a dica que deixo? Pegue o substantivo que está acompanhando, vamos ver um aqui, que seja mais fácil. Pegue o substantivo que está acompanhando a palavra mesmo. Então, prazo, aí você vai colocá-lo no plural. Prazos, aí eu falaria dentro do mesmo prazos? Não, eu falaria o quê? Dentro dos mesmos prazos. Então, aqui ela está exercendo. Ela pode exercer a função de adjetivo ou de pronome. Neste caso, ela está exercendo a função de adjetivo. Do prazo bom, longo, curto. Então, aqui já descarto a alternativa C, porque aqui ela é variável e eu quero uma invariável. Esse mapa é o mesmo que já foi exposto em exames anteriores. Vamos colocar mapa no plural? Então, esses mapas são o mesmo? Não, esses mapas são os mesmos. Então, variou o substantivo, a palavra mesmo também vai variar e eu quero uma invariável. O cidadão sabe mesmo quais são os seus direitos e seus deveres. O cidadão, vamos colocar aqui os, e agora, qual é o plural de cidadão? Se você falou cidadãos, você errou, por quê? O correto é o quê? Cidadãos. Os cidadãos, vamos colocar só o finalzinho aqui. Os cidadãos sabem mesmos? Não, os cidadãos sabem mesmo. Então, você pode substituir o mesmo por realmente. Os cidadãos sabem realmente quais são seus direitos. Aqui ele está exercendo a função de advérbio, ele vai modificar, vai indicar uma circunstância ou modificar o verbo. O cidadão sabe quais são os direitos, o cidadão sabe mesmo, então você já consegue identificar aqui que ele está modificando um verbo. Aquilo que modifica o adjetivo é o advérbio, ou o verbo vai ser o quê? Um advérbio. Então, neste caso, a alternativa B está correta, porque neste caso ela é invariável. O mesmo livro, eu venho aqui já escrevo livros, os mesmos livros, não, eu vou falar o quê? Os mesmos livros. Faça isso, coloque o substantivo no plural. O autor mesmo, os autores mesmos sugerem alguma coisa. Só desse modo já gabaritamos a questão. Pegue o substantivo que acompanha a palavra mesmo ou a que a palavra mesmo se refere e coloque no plural. Se o mesmo for para o plural, ele é variável. Aí ele não vai exercer a função de advérbio, porque advérbio é invariável. Ok? Gabaritou esta questão? A palavra cidadão, acabei de falar sobre ela, apresenta a sua forma no plural com a mesma terminação de qual? E agora? Primeiro ponto, saber que o plural de cidadão é cidadões? Não, é cidadãos, não é isso? Então, cidadãos, qual tem aqui o plural? Então, aqui já gabaritamos a questão. Por quê? O plural de mão é mãos, ok? Mas a maior dificuldade estava em saber o plural de cidadão.
Escrivão vai ser o quê? Os escrivães, não é isso? Os escrivães da Polícia Civil. Capitão, aí você vai se lembrar do livro Capitães de Areia, Capitães de Areia. Então aqui, eleição que vai ter aí em breve vai ser o quê? Eleições. E cordão vai ser o quê? Os cordões. Mestre, deixe para mim uma dica sobre plural dos substantivos terminados em ão. Não tem leitura e prática, só isso, porque é muito difícil você memorizar para você conseguir gabaritar todas as questões relacionadas a esse tema. A palavra que é um pronome relativo retomando um termo anterior. Já explicou o que é um pronome relativo? É aquilo que retoma um termo anterior. Este termo anterior, um substantivo ao qual ele vai se referir, ok? Gera uma memória imunológica que nos protege. Então, aqui ele vai retomar o quê? A memória imunológica. Olha o substantivo lá de memória. O substantivo aqui, isso aqui já é adjetivo, tá? Então, põe uma setinha aqui, senão pode você não entender direito. Então, a memória que nos protege. Então, está retomando um termo, um substantivo anterior, pronome relativo, gabaritamos a questão. Calcula-se que atingiremos. Gente, este que também ele pode ser o quê? Aí já é um pouquinho mais complexo, é uma conjunção integrante. Mestre, o que é uma conjunção integrante? Não sei, então vai estudar as orações subordinadas substantivas. Conjunção integrante é aquela que vai dar início a uma oração subordinada substantiva. Calcula-se o quê? Que atingiremos a imunidade. Eu poderia falar, calcula-se isso? Sim. Essa conjunção integrante, a oração subordinada substantiva, que seja ela subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, predicativa, positiva ou completiva nominal, você pode substituí-la por isso. Aí você já sabe, olha, começou com o que? E substituir por isso, então não vai ser pronome relativo, vai ser uma conjunção integrante. Há quem estime que, ele estima o quê? Que a taxa seja menor. Há quem estime isso ou isto, tanto faz, ou põe lá sogra, há quem estime sogra, os estudos, não tem problema, substitua por qualquer palavra. Então, observe só isso, pode substituir por isso, este que vai ser o quê? Uma conjunção integrante. Várias pesquisas, inclusive brasileiras, evidenciam isso. Então, se posso substituir por isso, eu já sei que este que é o quê? Uma conjunção integrante, não é um pronome relativo. O pronome relativo você pode substituir pelo quê, mestre? Por o qual e suas variações, observe, geram uma memória imunológica a qual nos protege. Então, pode substituir por a qual, o qual, os quais, as quais, você já sabe. Aí já ficou mais fácil, porque é o quê? Um PR, que é um pronome relativo. Vou descartar também a alternativa B, porque não é pronome relativo. Até aqui tá ok? O sucesso de atletas de elite depende de muitos fatores. A palavra muito é invariável quando? Vamos ver? Pedro observa em sua casa muito inseto. É o mesmo caso da palavra mesmo. Então pegue aqui e observe. Vou colocar aqui, ó, insetos. Muito insetos, não. Muitos insetos. Então aqui ela já variou e eu preciso de uma invariável. Márcia adquire frequentemente muitos livros. Então, o correto seria o quê? Muitos livros, não é isso? Então, está acompanhando o substantivo? Vai variar. Júlio costuma chegar muito cedo no trabalho. Eu posso pegar e colocar cedos? Não, ele só chega cedo, não é isso? Então, observe só. Júlio costuma chegar cedo no trabalho. Até aqui, ok. Agora eu já falo. Júlio costuma chegar muito cedo no trabalho. Então, aqui você já observa o quê? Uma intensidade. Intensidade é o quê, então? Um advérbio de intensidade. Olha o muito aqui, ele é um advérbio de intensidade. Por quê? Você consegue observar na própria fala, ele costuma chegar cedo, ele costuma chegar muito cedo. Advérbio de intensidade, o que é o advérbio? É a palavra que modifica o ava, o adjetivo, o verbo ou o próprio advérbio. Observe aqui, ó, cedo, tarde é um advérbio de tempo, não é isso? Então, os advérbios de intensidade, pegue aí o seu caderno, anote, deixe de preguiça, rapaz. Ou moça,
Então você vai anotar aí o quê? Os advérbios da intensidade, eles vão modificar o advérbio, outro advérbio, ok? Advérbio da intensidade é aquela palavra que intensifica ou que modifica outro advérbio. Então, letra C está correta porque aqui é uma palavra o quê? Invariável, porque os advérbios são invariáveis, ok? Andréia percebe no trabalho regulamentos. Eu falo muito regulamentos? Não, ela percebe no trabalho muitos regulamentos. Está acompanhando um substantivo, você já sabe, não vai ser invariável. Ele vai também para o plural. Então, descarto aqui a alternativa D. Show de bola? Gostou da aula? Inscreva-se agora neste canal, ative o sininho para receber a notificação de todas as nossas aulas semanais e gratuitas.